Namaskar. Então, caros amigos, caros alunos, estamos em férias, mas o yoga não pode parar. Esse momento de confraternização, final de ano, fim de ciclo, né? Estamos concluindo um ano, iniciando um outro ano, momentos de muitas comemorações, onde às vezes comemos um pouco além do normal, bebemos um pouco além do normal, seja refrigerante, seja bebida alcoólica, e muitas vezes dormimos mal também, porque extravasamos nas festas. Um conselho: se hidrate bem, nos momentos corretos, tente dormir um pouco mais, né? E faça alguma atividade física, né? Pode fazer esses exercícios que estou passando para vocês aí através de vídeo, pode fazer também uma boa caminhada, pode fazer um pouco de corrida, né? Pode fazer algumas atividades que você quiser, natação, né? Um pouco de tai chi, aquilo que você gostar, né? Mas se você faz o yoga comigo, dê prioridade às práticas do yoga, até para que quando voltar em janeiro não volte muito enferrujado, não volte muito enferrujada. Vamos fazer mais uma mini aula de yoga, né, utilizando novamente a cadeira, né? Então, vamos lá, em frente. Começando sempre com movimentos com o corpo, né? Hoje vamos começar com o movimento lateral. Joga para um lado, joga para o outro, sem torção. Apenas deixe lateralidade, pode afastar mais o pé se quiser, para descer um pouquinho mais, gira um pouquinho o quadril para um lado, vem para o outro, né? Vai tocando, vai sentindo a mão chegar lá na lateral do seu joelho. Algumas vezes deixa o pescoço, a cabeça cair, tranquilizar, tranquilidade, harmonia. Bem, vamos trabalhar agora um pouquinho de postura de equilíbrio, solta os ombros primeiro, fazer um pouco de Tadasana, pés afastados do palmo, aberto aproximadamente, solta os braços, encaixa o quadril e fica nessa posição, distribuindo o peso nos dois pés. Temos o mau hábito, né, de quando estamos parados, colocar o peso em apenas um dos pés, que é errado. Sobrecarrega uma lado do corpo. Vamos distribuir. Solta os ombros, não precisa enrijecê-los. Não é postura militar, é uma postura ereta apenas. Mais um pouquinho só, tudo bem, pode mexer um pouquinho o corpo. Vamos trabalhar um pouquinho de postura de equilíbrio, utilizando a cadeira, né? Aquele que chamamos de postura do aviãozinho, onde você dá um passo à frente, coloca a mão aqui na ponta da cadeira, na parte alta da cadeira, ajusta, mede o pé direitinho e sobe a outra perna. Vai descendo o seu tronco, tentando deixar perna e tronco basicamente numa mesma linha. Quer deixar o braço alongado, né? É só jogar o pé um pouquinho mais para trás, nessa posição. Jogou o pé mais para trás, a mão lá na ponta da cadeira, a outra, e alonga, fica na posição. Perna pode ficar, perna base, né, quando o pé está no chão, pode ficar levemente flexionada ou totalmente alongada. Aí você que vai definir. Com tranquilidade e harmonia, fica um pouquinho, sai da posição, mexe o corpo. Vamos fazer com a outra perna, a mesma coisa. A mão lá na cadeira, a outra, sobe a perna, vem descendo o tronco. Vai se ajustando. Não deu para ficar na horizontal? Sobe um pouquinho, não tem problema. O importante é você se sentir bem, se sentir confortável. Fica um pouquinho na posição, sai dela, dá uma mexidinha no corpo, tranquilidade e harmonia. Vamos girar a cadeira, trazendo a base da cadeira para você. E vamos fazer nessa posição aqui na cadeira mesmo, vamos fazer uma Trikonasana, utilizando a cadeira. Também é yoga adaptado. Então, afasta os pés, 4, 5, 6 palmos, aí o que você quiser. Eleva os braços, ângulo de 90 com as pernas, que está direcionada para a cadeira, é claro, né? E aí descendo, vamos fazer um triângulo. Desloca o quadril, coloca a mão na cadeira
o braço. Quer aprofundar um pouquinho mais? É só flexionar o braço. E verticalizar. Olha para frente, olha para a mão lá em cima. Fica um pouquinho, tranquiliza. Pega um lugar das duas. Ajusta. Só com tranquilidade. Ajusta. Vamos fazer para o outro lado. Vou ficar de costas para você agora. Afasta os pés. O ângulo de 90 graus. O pé que está direcionando para a cadeira. Eleva, desce. Mão na cadeira. Aqui pode ser o suficiente. Se tiver legal, flexiona o braço para descer um pouquinho mais e verticalizar o braço de cima. Fica. Observe. Quadril sempre alinhado, tá? Não joga o quadril para trás. Alinha e fica. Olha para frente, olha para a mão lá em cima. Fica um pouquinho só, mais. Saiu, tranquilizou. Percepção, harmonia, tranquilidade. É sentir, é observar. Vamos fazer um agachamento agora. Né? Se quiser, pode até utilizar a cadeira, mas não há necessidade. Se quiser utilizar, é só ficar de frente para a cadeira e fazer um agachamento. Né? Pés afastados 3 palmos, 4 palmos, desce e coloca a mão na cadeira. Coxa na horizontal, ou pode fazer uma laça, afundando bem o seu quadril. Tá? Mas se tiver conforto, pode fazer sem a cadeira. Né? Então, afastou os pés, 3, 4 palmos, dedos dos pés um pouquinho para a lateral, eleva braços, pode ser lá em cima, pode ser aqui na linha horizontal. Se quiser, pode deixar em namastê também, né? As mãos, palmas das mãos unidas. Elevou, desceu. Joelho, não fecha. Abre e alinha. O joelho não vem muito para frente, fica na posição. Coxa na horizontal. Se quiser uma asana, é só descer um pouquinho mais. E fica na posição um pouquinho. Tranquiliza. A mão pode ficar na horizontal, elevada, ou em namastê, como eu disse. Ficou um tempinho, subiu com tranquilidade. Mexe o corpo. É sentir, é observar. E agora, vamos fazer um pouquinho de descida frontal com elevação de braços. Então, eu vou fazer de lado para você ver melhor. Vou passar um pouquinho a cadeira. Pés afastados, 2 palmos, pode flexionar um pouquinho na descida, perna, inspira, eleva, para cima e para trás, joga bem lá para trás. E volta, solta o ar, raspa o dedo médio no chão, sobe o braço, testa bem pertinho do joelho. Volta, sobe, vai fazendo algumas vezes esse movimento. Inspira, sobe, expira, desce. Inspira, sobe, expira, desce. Percebendo o seu corpo, trazendo harmonia, trazendo tranquilidade. Mais uma vez, subiu, desceu, mãos no solo, tranquiliza, só, alonga e tranquiliza o corpo, observando, percebendo você. Harmonia, tranquilidade. Vamos para o solo agora, fazer um pouquinho de postura do barco. E você pode até utilizar a cadeira, se não tiver muita força no abdômen. Então, qualquer postura do barco, perna flexionada, joga o tronco para trás, e aí mão ao solo, você vai flexionar e subir a perna. Fica aqui. Não pode ficar no solo, se quiser alongar, alonga. Se quiser ficar mais flexionada, fica. Não pode ficar na linha do joelho, na linha do pé, ou mão ao solo mesmo. Ah, eu tenho dificuldade, né? Não tenho tanta força abdominal. Então vamos fazer um adaptado. Vem um pouquinho mais para frente, traz o tronco, coloca o pezinho aqui na cadeira e fica. Ajusta, observa, perceba. Sentiu vontade? Bota a mão no chão, estica um pouquinho a perna, volta. Estica um pouquinho a perna, volta. Ajusta, perceba você. E agora, deitou. Mantém a posição, pode
Pode tirar os pés da cadeira, aproxima um pouquinho mais o seu quadril da cadeira. Vamos fazer subida de quadril. Pé no chão, os pés, né, ao solo. Pode ficar afastado os pés ou unidos, como você quiser. Mãos ao solo. Subiu, quadril. Desceu na expiração. Inspira, subiu. Expira, desceu. Consegue flexionar um pouquinho mais? Traz o pezinho mais perto da mão. Inspira, subiu. Fica aqui em cima, entrelaça os dedos das mãos, sobe mais o quadril. Fica aqui. Harmonia. Tranquilidade. Dedos entrelaçados. Se não conseguir, tudo bem, deixa a mão no chão. Sem problema. Observe. Tranquilidade. Percepção. Saiu da posição, desceu. Vamos fazer a postura da vela, invertida sobre ombros, com a perna e tronco elevado, né? Verticalizado. Então, vamos pegar a cadeira, né? Subir um pouquinho os pés, dar um impulso, pode usar a cadeira, inclusive, para dar um impulso, se você quiser. Se não, impulsiona o abdômen relacionado nas mãos. Subiu, ajustou. Aqui pode ser o suficiente para você, vai ajustando o quadril. Costas, se estiver legal, alonga, sobe, chega no limite, bom para você. Harmonia, percepção, sem sufocar, né? Respira. Pode brincar, pode trazer o seu calcanhar aqui no joelho e o outro joelho aqui na testa. Não vamos descer tudo porque você está sozinho, sozinha, sem o professor do lado. Trouxe o outro. Eleva, brinca, solta as mãos. Quer trabalhar equilíbrio? Não aconselho, tá? Você está sem o professor do lado, então aconselho que fique aqui, sem elevar os braços hoje. Em aula, fazemos isso. Estica o pé. Mãos novamente nas costas. Sobe. Pedala, brinca. E vamos preparar para voltar bem devagar. Voltou. Tranquilizou. Sim. Perna flexionada, alongada. Compensação. Cotovelo ao solo, sobe os ombros. Alto da cabeça no solo. Pode ficar com o cotovelo no solo. Como eu falei, pode deixar as pernas alongadas ou flexionadas. Importante é compensar a cervical para evitar dores. E aí, certo? Passou a perna, ou segura o joelho, balança para um lado, balança para o outro. E vamos relaxar com tranquilidade. É só ficar numa postura de imobilidade, né? Que a gente chama de savasana, na postura do cadáver. Solta os braços ao longo do tronco. Ah, posso ficar com o pezinho na cadeira? Pode, é só ajustar um pouquinho mais, né? Trazer o seu quadril mais perto aqui da cadeira e fica confortável. A lombar totalmente firme ao solo, né? Fica assim, observa, percepção, tranquilidade, observa a sua respiração, os pulmões, né? Observa o seu coração, observa o corpo, aquilo que você trabalhou na prática de hoje. Uma aula tranquila, não é uma mini aula, não é bem tranquila, harmônica. Observa, fica assim por alguns instantes mais.
bem, pessoal. Concluímos aí mais uma mini prática. Espero que você faça essa prática, né? Não fique apenas no amanhã eu faço, depois eu faço, agora tem outra atividade. Não, é hora de fazer yoga. Vamos lá, em frente, sempre. Namastê.